Olá, boa noite. No programa de hoje vamos rever os fatos que marcaram o ano. Especialistas de diferentes áreas foram convidados para nos ajudar a entender melhor os principais acontecimentos do país e do mundo. Será que muito do que aconteceu na política, na economia e no meio ambiente poderia ter sido evitado? Ou não? É o que nossos convidados vão responder e analisar durante o programa desta noite. A retrospectiva 2011 da TV Brasil começa agora. A chuva castigou muitos estados brasileiros. No sul, cidades isoladas, rios transbordados, pontes derrubadas. Várias famílias ficaram desabrigadas e muitas pessoas morreram. Em Mato Grosso do Sul, mais de 66 mil desabrigados e cerca de 30% da colheita de soja perdidos. No Maranhão, situação de emergência em alguns municípios. Em Minas Gerais, o governo decretou estado de emergência em mais de 160 municípios. A cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, 10 anos depois de uma enchente que destruiu parte do centro, sofreu novamente as consequências da chuva. Em São Paulo, a chuva complicou ainda mais o trânsito e a vida dos moradores e causou prejuízos e mortes. No Rio de Janeiro, a maior tragédia natural da história do país. A região serrana do estado foi devastada pela força da água. Deslizamentos de terra fizeram vítimas, destruíram casas e causaram muitos prejuízos nas 3 principais cidades turísticas da região: Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. A gente está preocupado com esse morro, porque está tudo rachado lá em cima. A gente precisa de ajuda. Socorro, socorro. Eu falei, tem uma criança gritando ali. Aí chamei mais uns amigos, meu cunhado. Nós fomos lá e resgatamos ela com vida ainda, graças a Deus. Na noite de 12 de janeiro foram 140 milímetros de chuva, volume esperado para o mês inteiro. No total, mais de 900 pessoas morreram. Para nos ajudar a entender melhor por que as tragédias se repetem a cada ano e sem solução, estamos com Luiz Cavalcante, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Boa noite, Luiz. Nós estamos novamente na temporada de chuva e as enchentes já voltaram. É o caso de Belo Horizonte. O que aconteceu? O clima mudou? Está chovendo mais do que antigamente? Eu diria que não, e muito menos uma mudança climática. Na verdade, a gente tem que analisar a grande interação que existe entre os oceanos e a atmosfera. Então, por exemplo, nesse momento, e desde o ano passado acontece, das águas do Oceano Pacífico está mais fria do que o normal. Esse comportamento faz com que o clima tenha flutuações, portanto as mudanças dos ventos, intensidades, faz com que aconteça algumas flutuações e, eventualmente, quando você tem um fenômeno de águas frias, que a gente chama de lanina, de ocorrer, por exemplo, seca em parte da região sul, chuvas mais intensas na região sudeste e às vezes na região centro-oeste, e chuva dentro dos padrões normais para a região nordeste e às vezes até muito intensas. Foi isso que aconteceu em 2011, o Laninha. E que aconteceu também em 2010. Portanto, nós temos há 2 anos com a influência do fenômeno Lanina e que o clima tem se comportado da mesma maneira, no ano de 2010 e este ano de 2011, nessa mesma situação. Aquela crença de que o aquecimento global estaria causando isso, como é que o senhor avalia? Não, eu diria que não tem nada a ver, sobretudo porque é até questionável essa história do aquecimento global. Porque se a gente se reportar séries históricas do passado, você tem temperaturas em médias tão quente como está acontecendo agora, como por exemplo o final do século XIX, que teve temperaturas mais ou menos no mesmo patamar que está acontecendo agora. Os serviços de meteorologia no Brasil estão num nível aceitável, avançado? Dá para a gente pensar, bom, vai ter chuva em tal lugar, então podemos emitir um alerta. A prevenção hoje funciona no Brasil? Funciona assim. Nós estamos com equipamentos, com modelos matemáticos de alto nível, semelhante ao que é usado nos Estados Unidos e que é usado na Europa. Nós estamos com uma rede muito boa de radares meteorológicos que faz com que a gente tenha um monitoramento imediato de uma tempestade mais severa e, portanto, estamos em condições de prever com alto índice de acerto uma chuva muito intensa ou uma tempestade. Se não está chovendo mais historicamente, se hoje nós temos esses serviços de alerta, por que ainda morrem tantas pessoas
nessa chuvarada que a gente vê para lá e para cá? Ocupação desordenada do solo, crescimento desordenado das cidades, tá certo? Isso sim. Como é que você vai colocar uma residência em morros, em encostas, que a gente vê visualmente, não precisa fazer estudo profundo, que vai deslizar com a chuva intensa? Então, isso é que tem que mudar, tá certo? Ser criado políticas públicas de ordenamento do crescimento das cidades. Isso é o que a gente está vendo na cara, não tem que fazer estudo profundo, criar órgãos, fazer um monte de coisa, não. A gente vê claramente que a coisa é crescimento desordenado, quer dizer, a ocupação indevida do solo em regiões que não deveria jamais ter habitação. Muito obrigado, Luiz. Uma boa noite. Bem, o brasileiro sofreu com violência, foi surpreendido por crimes jamais vistos na história do país neste ano. Manhã de 7 de abril, 8h30. O ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, entrou no colégio dizendo que faria uma palestra. Invadiu uma das salas de aula e atirou contra os estudantes. 12 morreram, 18 ficaram feridos. Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, foi interceptado por um policial e atingido na perna. Em seguida, se matou com um tiro na cabeça. Segundo a família e investigações policiais, Wellington era reservado, sofreu bullying quando era estudante e se interessava por atentados terroristas e grupos religiosos extremistas. O sequestro de um ônibus da linha Praça Mauá, Duque de Caxias, com 20 pessoas a bordo, trouxe de volta a lembrança do assalto ao ônibus da linha 174. 4 assaltantes invadiram o coletivo para roubar os passageiros e ficaram no veículo por 2 horas. A polícia militar chegou e houve tiroteio. 6 pessoas saíram feridas, uma delas em estado grave. 1 hora depois, os 2 bandidos se entregaram. No dia 11 de agosto, também no Rio de Janeiro, a juíza Patrícia Lourival Acioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi morta a tiros dentro do próprio carro. O crime foi à noite, quando a juíza chegava em casa, em Niterói. Ela era um dos 87 juízes ameaçados por bandidos, segundo o levantamento do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Em pelo menos 15 estados, juízes foram assassinados por criminosos que haviam condenado. O desfecho das investigações da morte de Patrícia Acioli constrangeu a cúpula da Polícia Militar do Rio. Apontado como mandante do crime, o tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, comandante do 7º Batalhão da PM em São Gonçalo, se entregou e vai ficar preso até que o caso seja julgado. Além dele, outros 10 policiais foram presos. A chegada de unidades de polícia pacificadora a lugares dominados por traficantes ajudou a diminuir a influência de criminosos em várias comunidades. Importantes chefes do tráfico foram presos, mas a droga não deixou de ser um desafio para a Secretaria de Segurança do Rio. Em novembro, a poucos dias da chegada de uma UPP na favela da Rocinha, policiais prenderam um dos traficantes mais procurados do estado. Antônio Bonfim Lopes, o NEM, deixava a favela no porta-malas de um carro de luxo escoltado por 3 homens. Junto, a polícia encontrou R$180 mil. NEM tentava se antecipar à chegada da UPP à favela, uma das maiores da cidade. Na véspera, a polícia já havia prendido traficantes que saíram da Rocinha protegidos por ex-PMs e por policiais civis. Estavam em 3 carros e levavam drogas, armas e dinheiro. E durante a cobertura de uma operação policial na favela de Antares, zona oeste do Rio, morreu o cinegrafista Gelson Domingos da Silva. Ele foi morto com um tiro de fuzil no peito enquanto fazia uma reportagem para a TV Bandeirantes. Gelson também trabalhava na TV Brasil. O caso levantou a discussão sobre a segurança de profissionais durante operações policiais. Acidentes também marcaram o ano. No Lago Paranoá, em Brasília, uma embarcação afundou com 122 pessoas a bordo. 9 morreram. De acordo com o laudo do acidente, a superlotação e problemas de falta de manutenção foram as causas do naufrágio.
Em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o tradicional bondinho tombou. Deixou 6 mortos e 56 feridos. O laudo com as causas do acidente apontou falhas no sistema de freios. No momento, o bonde estava superlotado. Na rodovia Imigrantes, principal ligação entre São Paulo e Santos, um engavetamento com 270 veículos matou uma pessoa e feriu 52. Segundo a polícia, o problema foi a falta de visibilidade, provocada por uma densa neblina. E a barca que faz a ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói se chocou contra um pier. Mais de 900 pessoas estavam a bordo, 55 ficaram feridas. Um acidente com um ônibus de turismo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, matou 10 pessoas e deixou mais de 30 feridas. O veículo transportava turistas de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Segundo a polícia, o motorista estava com a carteira de habilitação vencida. E depois de 2 anos, a companhia aérea Air France foi indiciada por homicídio culposo, sem intenção de matar. No caso do voo, saiu do Rio de Janeiro para Paris, caiu no mar e matou 228 passageiros. Para os investigadores, uma falha no equipamento que mede a velocidade do avião pode ter sido uma das causas do acidente. Logo depois do intervalo, a gente volta com mais retrospectiva. Até já! Hoje estamos revendo os principais assuntos que marcaram 2011. Na política, o ano começou com um fato inédito: a posse da primeira presidenta da história do país. Dilma Rousseff tomou posse com um discurso conciliador. Se emocionou ao falar da conquista da presidência e ao relembrar os tempos de militância contra a ditadura. Não haverá de minha parte e do meu governo discriminação, privilégios ou compadrio. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros. Agradeceu ao povo por eleger uma mulher para o mais alto cargo do executivo. Disse também que não faria um governo baseado em afinidades partidárias. Ao receber a faixa do ex-presidente Lula, Dilma fez o primeiro discurso ao público. Se todos trabalharmos pelo Brasil, o Brasil nos devolverá em dobro o nosso esforço. O Brasil é uma terra generosa. Tudo que for plantado com mãos carinhosas e olhar para o futuro será colhido com abundância e alegria. E neste ano, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez a primeira visita dele ao Brasil. Obama se reuniu com a presidenta Dilma no Palácio do Planalto. O assunto mais importante foi o setor de energia. Ele reforçou o interesse dos Estados Unidos no petróleo da camada pré-sal do Brasil. Um dos destaques da visita de Obama foi o discurso feito no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para 2.000 convidados. Cariocas and paulistas, baianas, mineiros, todo o povo brasileiro. O presidente norte-americano elogiou a democracia brasileira, que conseguiu tirar milhões da pobreza nos últimos anos. A democracia é a maior parceira do progresso humano. O segundo semestre foi marcado por denúncias e muitas mudanças no governo. A crise no governo Dilma começou dentro do Palácio do Planalto. Antônio Palocci, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o governo depois de denúncia do jornal Folha de São Paulo. O patrimônio do ministro teria aumentado 20 vezes entre os anos de 2006 e 2010, quando ele era deputado federal. Em julho, foi Alfredo Nascimento que deixou o Ministério dos Transportes.
A revista Veja afirmou que haveria esquema de pagamento de propina para integrantes do Partido da República em troca de contratos de obras. Depois de ter dado declarações polêmicas que teriam constrangido a presidenta Dilma, Nelson Jobim entregou o cargo no Ministério da Defesa. Ainda em agosto, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, não suportou a pressão e pediu para sair do governo. Houve denúncias de corrupção na Conab, empresa subordinada ao Ministério. Além disso, Rossi teria viajado no avião de uma empresa favorecida pelo Ministério. Em setembro, Pedro Novaes, do Turismo, entregou o cargo. Ele foi acusado de usar funcionários pagos com dinheiro público para atividades particulares. Antes, 38 funcionários do Ministério foram presos numa operação da Polícia Federal que apurou desvio de dinheiro público. Orlando Silva, do Esporte, também saiu do Ministério. Ele foi alvo de sucessivas denúncias de fraudes em convênios do programa Segundo Tempo, que incentiva a prática de esporte entre crianças e adolescentes. Em dezembro, Carlos Lupe pediu demissão do Ministério do Trabalho depois de várias denúncias. Entre elas, a de que haveria um esquema de pagamento de propina de ONGs contratadas pelo Ministério. Lupe também teria viajado em um avião fretado pelo dono de uma ONG que mantinha contrato com o Ministério. Além disso, o ministro teria acumulado 2 cargos públicos por 5 anos, o que é considerado crime. Foram 7 mudanças no primeiro ano. A presidenta trocou ministros, mas manteve os partidos. Será que 2012 vai começar com novidades nos ministérios? Quem está aqui conosco é Antônio Augusto de Queiroz, analista político do DIAP. Boa noite, Antônio. Boa noite. Essas mudanças todas no Ministério, o que significam? São um bom ou um mau sinal? Significam, por exemplo, que a corrupção está sendo diminuída? Olha, é um bom e um mau sinal ao mesmo tempo. Bom para a presidente, que foi apresentada à opinião pública como alguém que não transigia com mal feito, como ela mesma gosta de se referir a esses episódios, né? E uma má notícia porque no início de governo uma troca tão significativa e expressiva de ministro realmente deixa uma dúvida a respeito da postura ética do governo. De qualquer modo, foi muito positivo para a imagem da presidência que nas três dimensões que o chefe de Estado brasileiro representa, que é a chefe de governo, chefe de Estado e líder da nação, a Dilma, como chefe de governo, se mostrou exemplar desse ponto de vista, porque corrigiu pronto e cirurgicamente qualquer desvio na sua equipe, afastando aqueles que estavam sob suspeição para que pudessem fazer a defesa fora do governo e deu continuidade à máquina pública ao funcionamento da máquina pública sem romper a sua aliança de sustentação. Seria essa a explicação, o segredo da popularidade que ela tem nesse momento? A última pesquisa de popularidade indica que no primeiro ano de mandato nenhum presidente teve um resultado igual. Nem Fernando Henrique Cardoso no primeiro ano de mandato dele, nem Lula no primeiro ano de mandato dele. E Dilma teve um resultado melhor que os dois. A explicação é essa? Essa é uma das explicações. Quer dizer, o fato da presidente conhecer a máquina pública em suas virtudes e em seus vícios ajuda muito. E a dedicação dela, o fato de saber dar ordem e cobrar resultados, é um dos elementos, e não transigir com malfeitos, como ela diz, é um dos elementos que ajudam nisso. Mas ela, pelo fato de ter origem de classe média, formação superior e se relacionar com esses setores de forma mais direta do que o presidente Lula, que fazia enfrentamento em alguns momentos, facilitou enormemente essa aceitação no primeiro momento, né? O fato também de fazer declarações em favor da liberdade de imprensa, de condenar a postura de alguns chefes de Estado com os quais o Brasil se relacionava, isso também ajudou muito nessa, vamos dizer assim, pacificação do país, que saiu de uma eleição muito disputada. E o que nós podemos esperar da presidenta quanto à reforma ministerial que chegou a ser anunciada nos meios de comunicação como uma ampla reforma? Será que vai haver? Certamente não. A presidente fez já a mudança de uma quantidade significativa de ministros, vai trocar aqueles que saírem para ministério, para concorrer à eleição municipal, ou aqueles que se mostrarem ineficientes ao longo desse período, mas não será muito significativa essa reforma. Nem tampouco haverá fusão de ministérios tão significativa quanto se espera. Por exemplo, as secretarias especiais, direitos humanos, igualdade racial, da mulher, etc.,
isso é um espaço de acomodação de setores organizados da sociedade, de segmentos que dão, vamos dizer assim, um oxigênio muito forte ao governo, uma legitimidade muito grande. E jamais um presidente, mesmo aquele com perfil técnico como é a presidente Dilma, abrirá mão desse apoio que traz grande, vamos dizer assim, aceitação em determinados segmentos tidos como minoria no país. A votação do Código Florestal foi um dos grandes embates de 2011 no Congresso. Saiu da Câmara, foi para o Senado, mas sofreu modificação, vai ter que voltar para a Câmara. O senhor acha que essa polêmica agora está resolvida, a votação vai ser tranquila na Câmara ou pode-se esperar mais embate? Ainda vai haver embate a respeito desse tema, mas o problema em relação ao Código Florestal foi mais de coordenação política e menos de uma decisão de governo. Porque se a presidente tem, desde o primeiro momento, dito qual era a proposta do governo a respeito do tema, não teria havido 10% daquela polêmica, né? Se você analisar, quem apresentou a emenda a resultado da polêmica é da base do governo. Vários ministérios falavam nesse ponto, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. Então havia diversas orientações, diversas visões e nenhuma representava específica do governo. No momento que isso aconteceu, que foi o momento de votação no Senado, me parece que houve entendimento e a coisa caminhou bem e tende na Câmara a ser, com pequenas modificações, aceito aquilo que foi votado no Senado. Muito obrigado, Antônio. Uma boa noite. Boa noite. E tantas denúncias de corrupção levaram os brasileiros às ruas. Os manifestantes pediam a punição para políticos corruptos, o fim do voto secreto no Congresso e a aprovação da constitucionalidade da lei da ficha limpa. Ao longo do ano, foram várias marchas em várias capitais brasileiras. No Brasil, perdas na política. No dia 29 de março, o ex-presidente da República, José Alencar, morreu aos 79 anos com falência múltipla de órgãos. A luta dele contra o câncer era conhecida pelos brasileiros. Mineiro de Muriaé, José Alencar era um grande empresário do setor têxtil. Entrou para a política em 98 como senador. Em 2002, foi convidado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Lula para conquistar o empresariado. Foi um acordo político que se transformou em amizade. No dia 2 de julho, aos 81 anos, morreu o senador e ex-presidente da República, Itamar Franco. Itamar estava internado em São Paulo para tratar uma leucemia. Ele conduziu o país por 2 anos e foi incansável no combate à inflação. Durante o governo Itamar, foi lançado o Plano Real, que estabilizou a economia brasileira. E uma notícia que entristeceu os brasileiros e pode mudar o cenário político. No fim de outubro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva descobriu que estava com câncer na laringe. De acordo com especialistas, o tabagismo é uma das principais causas da doença. 3 dias depois do diagnóstico, o ex-presidente começou as sessões de quimioterapia. Por causa da doença, suspendeu os compromissos até janeiro. E a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, está com câncer na tireoide. Ela deve fazer uma cirurgia nos primeiros dias de janeiro. Cristina tem 58 anos e foi reeleita presidenta no ano passado para um mandato de mais 4 anos. No judiciário, decisões importantes marcaram o ano. Em maio, o Supremo aprovou a união estável homoafetiva. Com a decisão, os casais homossexuais passaram a ter direitos como adoção, herança, comunhão parcial de bens, pensões alimentícia e previdenciária, que até então eram direitos exclusivos de casais heterossexuais. Atualmente, 10 países reconhecem a união homoafetiva. Estamos construindo uma sociedade mais decente, porque uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes. O jornalista Pimenta Neves, condenado pelo assassinato da ex-namorada Sandra Gomide no ano 2000, se entregou à polícia de São Paulo depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que a pena dele seria de 15 anos de prisão. Depois que veio a sentença, Pimenta Neves foi condenado a quase 20 anos de cadeia. Em maio deste ano, o STF determinou a prisão. Da decisão, não cabia mais recurso.
Em junho, depois de 4 anos preso em Brasília, a justiça brasileira libertou o ex-ativista italiano Cesare Battisti para viver como cidadão comum no Brasil. Ele foi condenado à prisão perpétua na Itália, acusado pelos assassinatos de 4 pessoas na década de 70, quando participava de um movimento comunista. Em agosto, o ex-banqueiro Salvatore Cacciola foi solto depois de cumprir 3 anos e 11 meses de uma pena total de 13 anos. O ex-banqueiro foi preso em 15 de setembro de 2007, no Principado de Mônaco. Ele foi localizado pela Interpol a pedido da Justiça brasileira, que o considerava foragido. Salvatore praticou crimes contra o sistema financeiro. O excesso de velocidade fez mais vítimas neste ano em São Paulo. Mãe e filha na porta de um shopping. O empresário que ia trabalhar de bicicleta. Mãe e filha dentro de um carro. Eles perderam a vida porque foram atropelados por motoristas embriagados ou porque dirigiam a mais de 100 km por hora nas ruas da capital. Em setembro, o STF decidiu que beber e dirigir é crime. Com isso, o motorista que for pego ao volante, depois de ingerir bebida alcoólica, vai responder à ação penal, mesmo que não tenha causado acidente de trânsito. E também neste ano, o governo federal entrou na justiça para cobrar de motoristas embriagados os prejuízos que o INSS tem com as vítimas de acidentes de trânsito. O custo aos cofres públicos, com o pagamento de pensões por morte, aposentadorias por invalidez e afastamento temporário do serviço em função de acidentes de trânsito, também é alto. 8 bilhões de reais ao ano. Daqui a pouco a gente volta com mais retrospectiva. Até já! Você está revendo os principais fatos que marcaram o ano no país e no mundo. Na economia, 2011 não vai deixar saudades para os Estados Unidos e a União Europeia. A crise econômica mudou o modo de vida de muitos norte-americanos. Líderes europeus discutiram até mesmo o fim da moeda única em uma tentativa de salvar as economias de países como a Grécia, a Espanha, Portugal, Itália. Milhares de pessoas foram às ruas para exigir mudanças nas medidas adotadas pelos governos que transferiram para os trabalhadores o pagamento da conta da crise financeira. Em Nova York, foi deflagrado o movimento Ocupem Wall Street. Manifestantes foram às ruas e ocuparam um parque em Manhattan para protestar contra o domínio do poder econômico sobre a maioria da população norte-americana. E nós? E o Brasil? Será que estamos preparados para enfrentar o problema? Quem responde é o economista Roberto Psitelli. Eu vou começar lhe perguntando, o Brasil está preparado? Eu acho que o Brasil está numa situação hoje relativamente privilegiada se a gente considerar todo esse quadro nebuloso, né, e um pouco depressivo, né, mundial, principalmente nos países desenvolvidos. É muito comum fazerem-se comparações com outros países emergentes, e até com os nossos vizinhos latino-americanos. Mas eu acho que as condições, as circunstâncias são muito diversas. Por exemplo, se a gente tiver a pretensão de comparar índices de crescimento do Brasil e da China. Falar em crescimento, o Brasil está crescendo perto de 3 neste ano de 2011 e tem muita gente que acha pouco. O senhor acha pouco? Eu acho que é razoável, diante das circunstâncias, eu acho que é razoável. É preciso notar, por exemplo, que mesmo os países, outros países emergentes que têm um desempenho aparentemente superior ao do Brasil, estão crescendo com grandes desequilíbrios. E o futuro da China a médio prazo é incerto. Segundo a maior parte dos especialistas, dos estudiosos, a China corre o risco de ter que fazer um pouso, como se costuma dizer. Não se sabe se esse pouso é forçado ou se esse pouso é suave. Ela vai ter que pisar no freio, esse ritmo de crescimento de 8, 9, 10, 11 não se mantém. Acumula muitas distorções, tem uma inflação crescente, uma pressão social que tenderá a se tornar cada vez maior também, à medida que
imensos contingentes se deslocaram para as cidades, né, e hoje estão mais organizados, mais mobilizados, né? Eu não chego ao ponto de achar que haverá a curto prazo uma primavera chinesa, mas talvez a médio prazo isso possa vir a ocorrer também. Agora, a recessão para a Europa, essa é fácil de se prever. Sem dúvida, para alguns países, né, ela vai se manter durante algum tempo. Não, eu acho até que em comparação com a crise de 2008 e 2009, talvez os efeitos não sejam tão agudos como ocorreu em 2008 e 2009, mas talvez sejam mais prolongados. Quer dizer, há disparidades muito importantes em relação a países que talvez prematuramente tenham sido incorporados à União Monetária, não à União Europeia, mas à União Monetária. Não há, por assim dizer, um caminho de volta. Né? O euro não vai acabar, a União Europeia não vai acabar? Não vai acabar, seguramente que não. É um preço que o continente paga, né, pelas décadas e pelos séculos de guerras e de confrontos. Eu acho que eles estavam dispostos, estão pagando esse preço, mas realmente a união monetária se deu de uma forma muito rápida e incorporando países que talvez não estivessem ainda maduros para isso. Eu comecei com o Brasil, quero terminar com o Brasil. A presidenta Dilma e o ministro Mantega falam em 5% de crescimento para 2012. Isso é possível ou é muito? Quem está no governo, todo ministro tem que dizer isso, né? Até para animar os empresários, os investidores, para dar uma injeção de ânimo, enfim, à população de modo geral. A gente sabe que dificilmente esse índice de crescimento seria atingido. Qual é o número que o senhor... Eu acho que a gente deve ficar em torno dos 3,5%. Talvez mais do que em 2011. Pouco mais do que em 2011, que se não é o melhor dos mundos, e se está abaixo daquilo que os economistas chamam de produto potencial do Brasil, é razoável em função das circunstâncias mundiais. Muito obrigado, professor. Boa noite. Eu que agradeço. O terrorista Osama Bin Laden, procurado pelos Estados Unidos desde o ataque de 11 de setembro há 10 anos, foi morto durante uma operação americana. A notícia da morte foi dada pelo presidente Barack Obama. O 1º de maio foi marcado pela morte de Osama Bin Laden, terrorista mais procurado do mundo. Em uma operação planejada, a força de elite da Marinha Norte-Americana invadiu o espaço aéreo do Paquistão, chegou à casa onde Bin Laden se escondia e executou a tiros o chefe da rede terrorista Al-Qaeda. A busca por Bin Laden começou há 10 anos, depois do maior atentado contra os Estados Unidos, que atingiu o Pentágono em Washington, derrubou as Torres Gêmeas em Nova York e matou milhares de pessoas. O último comboio norte-americano no Iraque cruzou o deserto em direção à fronteira com o Kuwait com 500 soldados. Foi o fim de 9 anos de ocupação. A retirada das tropas era uma promessa de campanha do presidente Barack Obama. E depois da retirada das tropas americanas, os ataques recomeçaram em Bagdá, capital do Iraque. Em um deles, mais de 70 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. Bombas explodiram em várias partes da cidade. Nenhum grupo assumiu a autoria dos atentados. E as manifestações tomaram conta de grande parte do mundo árabe. O ano foi de confrontos e mortes. O norte da África e o Oriente Médio foram sacudidos por revoltas que derrubaram governos e mataram milhares de pessoas. As primeiras manifestações aconteceram na Tunísia. Seguiram-se violentos protestos no Egito, onde centenas de pessoas morreram. Hosni Mubarak foi derrubado e substituído por uma junta militar. Na Síria, Bashar al-Assad mandou as forças de segurança acabarem com os protestos. Milhares de pessoas foram mortas. Na Líbia, a revolta se transformou em guerra civil e durou vários meses, até que em 20 de outubro, Gaddafi, o coronel que comandou a Líbia por 42 anos, foi capturado e morto pelas tropas rebeldes. Milhares de líbios comemoraram a morte de Muammar Gaddafi. Dias depois, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU pediu uma investigação completa sobre as circunstâncias em que o ditador morreu. Durante a cobertura das manifestações no Egito, vários jornalistas foram presos, inclusive uma equipe da TV Brasil. O jornalista Corban Costa e o cinegrafista Gilvan Rocha foram presos no Egito.
Eles ficaram detidos durante 18 horas, tiveram os equipamentos apreendidos e só foram liberados depois de assinar um termo se comprometendo a deixar o país. Para comentar a Primavera Árabe, convidamos o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Antônio Jorge Ramalho. Boa noite, professor. Boa noite. Esse nome Primavera Árabe sugere flores e não é bem o que a gente vê no mundo árabe. O senhor gosta desse termo? Pois é, o nome não é meio estranho? Foi importado, né, da imprensa internacional. Depois da primavera vem o verão. O perigo é que as outras estações se sigam com suas respectivas características. O que é exatamente que está acontecendo no mundo árabe? Eles estão se aproximando de um modelo de democracia ocidental? Não me parece isso. É muito cedo para dizer ainda. O que está havendo é a expressão mais marcante de um processo mais amplo em curso nas relações internacionais contemporâneas, que tem que ver com a relação entre os indivíduos e os seus respectivos governos. Lá, como em outras partes do mundo, os indivíduos hoje têm mais poder, têm mais recurso, mais acesso à informação, mais capacidade, inclusive dadas as evoluções tecnológicas, de se comunicar e de se organizar, de se mobilizar. É isso que explica também, por exemplo, a explosão de manifestações populares como Occupy Wall Street e coisas do gênero. Mas, especificamente, isso é muito útil no momento de colocar o carro na rua, por assim dizer, né? De lançar esses movimentos. Ainda faz falta lideranças que apontem para um cenário mais estável, mais institucionalizado, uma saída mais articulada para o futuro desses países. O que nós estamos observando lá é isso. Os governos, diante de uma enorme dificuldade de atender às demandas da população, ao mesmo tempo tendo que trazer investimentos que se tornam mais difíceis, em parte por causa das manifestações, e ainda uma inexperiência muito grande em criar canais de representação de interesses que façam, às vezes, daquilo que nós entendemos como uma democracia. O autoritarismo desses governos e as demandas dos cidadãos talvez não expliquem tudo. Há sempre, claro, a cunha, a ação das grandes potências, os interesses econômicos. No caso da guerra do Iraque, por exemplo, ficou patente o interesse americano no petróleo. Nessa conjuntura do mundo árabe agora, nessa primavera árabe, há também, claro, o dedo norte-americano ou das grandes potências, não há dúvida. Olha, no caso da Líbia houve, não tanto dos Estados Unidos, mas dos europeus, os franceses principalmente manobraram no seio da União Europeia para promover uma intervenção e tentar ter um acesso privilegiado a recursos econômicos do país, inclusive face a uma relação de décadas que eles têm com o setor comercial, com o setor financeiro, por exemplo, do país. E o Egito para onde vai? Houve, num primeiro momento, um atendimento da vontade popular, caiu o governo, mas, de repente, o exército se instalou e voltou com práticas anteriores. Ou seja, não houve uma mudança de fato, né? Substituiu-se apenas a cabeça da esfinge. No caso do Egito também, essas mudanças virão. Agora nós estamos diante de um processo, como eu disse, histórico. É um processo de apropriação de uma certa autoridade, de uma capacidade de impor uma agenda política pela população. O grande problema é que eles ainda não têm as lideranças políticas estabelecidas para participar de uma maneira articulada do processo e indicar os caminhos a seguir. Vai levar algum tempo. Nós vamos assistir nos próximos anos a crises que vão se suceder nesses países, em uns mais, em outros menos, até que se estabeleça uma institucionalidade não necessariamente semelhante à nossa, que dê vazão a essas representações, a representação desses interesses que estavam até então abafados. Muito obrigado, professor, e uma boa noite. Disponha. E o mundo também foi surpreendido por muita violência. Na Holanda, o ataque foi em uma cidade a 20 quilômetros da capital, Amsterdã. O shopping estava lotado. Testemunhas contaram que o homem, de 24 anos, abriu fogo contra as pessoas. 6 morreram e o atirador se matou. Na Rússia, um atentado terrorista suicida matou 35 pessoas e feriu outras 180 no principal aeroporto de Moscou. Dias depois, o terrorista foi identificado. Era um jovem de 20 anos e vivia no norte do Cáucaso.
Um crime semelhante também surpreendeu a Noruega em julho. Um homem explodiu um carro-bomba em frente a um prédio do governo, em Oslo. Depois, na ilha de Utoya, atirou contra um grande número de jovens do Partido Trabalhista durante 1h30. As duas ações deixaram 77 mortos. Segundo o relatório psiquiátrico entregue ao Tribunal de Oslo, o assassino, um norueguês de 32 anos, tem problemas mentais. Na Costa do Marfim, funcionários das Nações Unidas encontraram mais de 100 corpos. Segundo a ONU, as mortes tiveram motivos étnicos. Várias partes do mundo foram afetadas por mudanças climáticas e desastres naturais. Muita gente morreu. Em março, o Japão foi atingido pelo maior terremoto da sua história. Com 8,9 graus na escala Richter, o tremor, seguido por um maremoto, arrasou o nordeste do país com ondas de até 10 metros de altura e matou mais de 23 mil pessoas. Além disso, a tragédia teve como consequência um dos mais graves acidentes nucleares de todos os tempos. O governo japonês emitiu um alerta de emergência nuclear. Um raio de 20 quilômetros ao redor da usina foi isolado. A gravidade do desastre fez vários países repensarem o uso de usinas nucleares como fonte de energia. Meses depois, o Japão foi atingido por 2 tufões que fizeram novas vítimas e causaram mais estragos no país. A Nova Zelândia foi sacudida por 2 terremotos neste ano. Os tremores fizeram 181 vítimas e causaram muitos estragos na segunda maior cidade do país, Christchurch. Grande parte do centro da cidade foi destruída. Na Austrália, o início do ano também foi marcado pelas enchentes. 22 cidades ficaram ilhadas por causa da chuva provocada pelo ciclone Tasha. Em Rockhampton, o rio Fitzroy subiu 9 metros. A área alagada foi de 900 mil quilômetros quadrados, do tamanho do estado do Mato Grosso. As enchentes também fizeram vítimas e causaram prejuízos em 25 cidades da Tailândia. As inundações começaram no norte ainda no mês de julho e se estenderam para o sul. 11 milhões de pessoas foram afetadas. A província de Van, na Turquia, também foi sacudida por 2 terremotos. Muitos prédios foram destruídos, centenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Nas Filipinas, centenas de pessoas morreram e várias desapareceram por causa do tufão Wash. A forte chuva causou inundações repentinas. E o cenário mundial teve outros destaques. 29 de abril ficou marcado na história pelo casamento mais assistido do mundo. O príncipe William e a plebeia Catherine Middleton se uniram numa luxuosa cerimônia na abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido. Nos Estados Unidos, morreu o fundador e principal executivo da Apple, Steve Jobs. Ele se tratava de um câncer no pâncreas há 7 anos. Além da Apple, Jobs fundou também o estúdio de animação Pixar e criou produtos como o Macintosh, o iPhone e o iPad. Em março, morreu uma das mais ricas e premiadas atrizes da época de ouro de Hollywood. Elizabeth Taylor morreu aos 79 anos. Liz Taylor participou de mais de 60 filmes e teve uma carreira polêmica com personagens marcantes. Em maio, a cantora inglesa Amy Winehouse foi encontrada morta em casa na cidade de Londres. Ela tinha apenas 27 anos, histórico de envolvimento com álcool, drogas e escândalos. Meses depois, a causa da morte foi confirmada: excesso de álcool. Amy era considerada um dos maiores talentos do Reino Unido. O Brasil foi notícia no cenário mundial. O brasileiro José Graziano foi eleito diretor-geral da FAO, Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
a presidenta Dilma Rousseff entrou para a história ao assumir o posto de primeira mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Pela primeira vez na história das Nações Unidas, uma voz feminina inaugura o debate geral. É a voz da democracia. Irmã Dulce foi beatificada em Salvador. A religiosa, conhecida como Mãe dos Pobres e Anjo Bom da Bahia, agora também é chamada de Bem-aventurada Dulce dos Pobres. A cerimônia foi acompanhada por 70 mil pessoas. A beatificação é a etapa anterior à canonização. E 2011 foi um ano de muitas medalhas para o esporte nacional. No mês de julho, o Rio de Janeiro sediou a 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares. Os nossos atletas, muitos deles profissionais, que ganharam uma patente militar um ano antes dos Jogos, lideraram um quadro de medalhas com 45 ouros contra 37 dos chineses. O Brasil foi o grande vencedor da 4ª edição dos Jogos de 2011, realizada em Guadalajara, no México. Levou o bicampeonato, deixou para trás os 24 países que participaram da competição. O grande destaque da delegação brasileira foi a equipe de atletismo, com 60 medalhas, 27 delas de ouro, dando um verdadeiro show nas provas de pista e de campo. O Parapan 2011 reuniu atletas de 13 diferentes modalidades de esportes. O futebol não conseguiu brilho algum nessas duas competições. Nem mesmo a seleção brasileira teve êxito em 2011. Na Copa América, o fiasco dos pênaltis contra o Paraguai marcou uma eliminação vexatória. O Campeonato Brasileiro de Futebol foi um dos mais disputados dos últimos anos. Os torcedores prestigiaram as partidas dos times e o campeão só foi conhecido na última rodada. No final, deu Corinthians. O Vasco da Gama ficou com a 2ª colocação. Aos 57 anos morreu Sócrates, o craque, ídolo do Corinthians, estrela da Copa do Mundo de 82. O corpo do ex-jogador foi enterrado em Ribeirão Preto. A arte e a cultura perderam grandes nomes. Ítalo Rossi, considerado um dos mais importantes atores brasileiros, morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, participou de mais de 400 montagens. O ator também teve trabalhos no cinema e na televisão. O humorista José Vasconcelos, que ganhou fama com seus personagens gagos, como Rui Barbosa Sá Silva, da escolinha do professor Raimundo, morreu aos 85 anos em São Paulo. Começou a carreira pelo rádio e também teve passagens no cinema. O escritor Moacir Scliar, integrante da Academia Brasileira de Letras, morreu aos 73 anos em Porto Alegre. Durante a carreira, Scliar publicou mais de 70 livros de diversos gêneros literários. Em maio, no Rio de Janeiro, aos 97 anos, morreu o ex-senador Abdias Nascimento. Importante ativista dos direitos dos negros no Brasil, também era escritor e político. Maior responsável pelo luxo das escolas de samba do Rio, Joãozinho 30, morreu em São Luís do Maranhão, aos 78 anos de idade. Ele começou a carreira de carnavalesco em 63, no Salgueiro, e não parou mais. Foram 7 títulos em muitas escolas. Nem os problemas de saúde o distanciaram do carnaval. Os últimos trabalhos de Joãozinho 30 foram projetos para a comemoração dos 400 anos de São Luís. Perda para o cinema, teatro e televisão. Aos 88 anos, morreu no Rio de Janeiro o ator Sérgio Brito. Ele atuou e dirigiu em 130 peças e se transformou em um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira. Na TV Brasil, apresentou por 2 anos o programa Diário de Teatro e depois o Arte com Sérgio Brito. Nos 2 programas foram mais de 500 entrevistados. A lembrança de tudo isso é uma lembrança reconfortante. Foi um tempo bom
passou, mas foi tão bom que é como se estivesse vivo até hoje. E no teatro, o Brasil foi palco de importantes musicais, muitos sobre biografias de grandes nomes da música popular brasileira. O gênero musical vem ganhando espaço no país com espetáculos de qualidade técnica e artística. Cats, um dos musicais de maior sucesso da Broadway, trouxe a apresentação original para o Rio de Janeiro numa temporada curta. O espetáculo, que já foi apresentado em mais de 20 países, tem 38 artistas no elenco. A superprodução ganhou letras em português, feitas pelo compositor Toquinho. E então nós vamos dizer que nunca vimos um gato tão fantástico. E o Rio também foi palco de um dos mais conceituados musicais infantis, O Gato de Botas. Com 10 atores no palco, o espetáculo conta de um jeito divertido as aventuras de um gato muito inteligente. Pixinguinha também voltou aos palcos no espetáculo Flor Tapuia, uma opereta regional definida como uma espécie de Romeu e Julieta sertanejo. A peça tem casais apaixonados, solteironas, coronéis e jagunços, uma celebração da música brasileira. Bendito, louvado seja nosso menino Jesus. Divertido e emocionante está o espetáculo com sucessos musicais de Emilinha e Marlene, cantoras rivais da época de ouro do rádio. Vale Tudo conta a trajetória do irreverente Tim Maia. O espetáculo tem como principal ator o jovem Tiago Abravanel. Durante a peça, o público também participa, canta os sucessos do artista. Meu amor, hoje o céu está tão lindo. A retrospectiva 2011 termina aqui. Uma boa noite a todos e um ótimo 2012.